te adorar. Foi que eu nasci.
Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, hoje com um propósito. E o principal propósito, Pai, é de te adorar, de engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é o nosso Deus maravilhoso que morreu na cruz por nós. O Senhor é único, único em nossas vidas, Pai. E nós entregamos tudo a Ti, tudo no Teu altar, Pai. Entregamos os nossos amados pastores, entregamos nossos amados irmãos que estão precisando, Pai, da Tua cura, da cura física, Senhor. Vem com a Tua mão, derrama Teu bálsamo que cura, que lava, que limpa. Vai da cabeça aos pés, Pai, de todos os enfermos aqui, Pai, na área da saúde física. Que o Senhor venha, Pai, fazer uma visitação e o Senhor venha levar embora toda a enfermidade física e toda a enfermidade espiritual, maligna na vida. O inimigo se levantou para cair, ele já está derrotado, porque o Senhor é o Rei e dono das nossas vidas. Nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos cura na vida dos nossos irmãos, dos nossos amados, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós já cremos, nós já sabemos que domingo que vem vão estar dando glórias a Ti. Nem domingo que vem vão estar aqui, mas já amanhã, depois de amanhã, depois da cirurgia de terça o pastor, depois da cirurgia de quarta o Marcelo, já vão estar dando glórias a Ele e agradecendo a Ti, né, Senhor? Agradecendo a Ti pelo sobrenatural que o Senhor está fazendo e vai fazer na vida de cada um aqui. Pai, te entregamos tudo, todos os nossos pedidos nas tuas mãos, no teu altar, e entregamos também, Pai, com alegria, os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque é uma obediência, Pai, e que com entendimento nós trazemos aqui, como eu falei, com alegria, porque é um pouquinho do muito que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, multiplica na vida dos meus irmãos, abre portas de emprego, Pai, ensina também cada um aqui a cuidar do seu dinheiro, a saber gastar com consciência, a saber o que fazer com o que o Senhor dá nas nossas mãos. Que cada centavo, cada coisa que venha nas nossas mãos, seja financeira, seja material, seja espiritual, que a gente sempre pergunte o que o Senhor quer que eu faça com isso. Amém, meus amados, sempre com a direção do Senhor. Obrigada, Pai, que todos nós possamos estar olhando para Ti e seguindo os Teus caminhos e as Tuas direções, Senhor. Obrigada, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, vocês logo vão entender como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso nas nossas vidas, como Ele faz tudo tem seu sentido, tudo tem seu propósito, como Ele cuida de tudo, do começo ao fim. Hoje é com muita alegria, com muito temor, com muito amor, que eu venho trazer uma palavra que Deus tem feito crescer no meu coração. E essa palavra vai começar numa das cartas que Paulo trouxe à igreja. A carta da alegria. Alguns de vocês sabem qual é a carta da alegria, que é chamada a carta da alegria de Paulo? Paulo, dá uma dica. A carta da alegria foi uma carta que foi discutida no último curso de obreiros, agora, na terça-feira. O pastor Chori falou sobre ela. E o Anderson começou a pregação dele domingo passado justamente com
com esses versículos. A carta que nós vamos estar falando, de onde vai começar, onde tem um conceito, é a carta para Filipenses. E vocês logo vão entender por que muitos autores chamam isso da carta da alegria. A igreja de Filipos era muito querida no coração de Paulo. Era uma igreja que o amava, que o suportava, que enviava doações para ele, o sustentava. E é uma carta que fala muito sobre missões. E como o pastor Chori falou mesmo na aula de terça-feira, essa carta fala muito sobre sentimentos, sobre o poder do sentimento, sobre fazer as coisas com o sentimento correto. E ela fala muito sobre alegria, ela fala muito também sobre humildade, ela fala muito sobre unidade, sobre união, sobre várias coisas. Mas a gente vai falar sobre alegria e sobre alguns outros, alguns conceitos relacionados a ela. Bom, mas para falar sobre isso, é muito importante a gente entendendo a carta, para a gente entender esse conceito, a gente precisa entender o contexto de tudo como começou. E como começou a igreja tão amada para Paulo, a igreja de Filipos. E aí a história toda começa em Atos, como a nossa irmã falou, que as janelas estavam se abrindo, o entendimento estava se abrindo. Eu li muito Atos, eu li muito Filipenses, achei até que ela ia falar dessa parte. É maravilhoso, é sensacional. Então vamos lá, eu vou passar com vocês, para vocês entenderem o contexto que está se falando aqui. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mícia e desceram para Troade. Troade é aquela região onde tem Troia, todos conhecem a Troia, a região importante. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrace e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, da Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito. E lá ficamos vários dias. Amados, quem sabe aqui que Deus intervém nos nossos planos para cumprir os propósitos dele, que são propósitos, às vezes, da nossa vida, ou são propósitos dele para com a humanidade. Deus intervém, Deus vem, e vocês vejam aqui, o Espírito por 2 vezes não permitiu que Paulo fosse àquela região. Não dá para saber na Bíblia exatamente o que foi. Se ele foi lá comprar uma passagem e estava cheia, se ele estava na estrada, teve um temporal, choveu, não dá para saber. Mas o que dá para saber é que claramente o impediu. E Paulo era um cara destemido, um cara que ia atrás, um cara que seguia, tal, e ele estava indo. Mas o Espírito impediu ele uma vez, depois impediu, não é bem para cá, então eu vou por aqui, por um pouquinho pelo lado. O Espírito também impediu ele de ir lá. E aí ele ficou sem saber o que fazer. E aí, num sonho à noite, numa visão à noite, ele viu uma pessoa pedindo para ele ir para a Macedônia, para ir falar de Jesus na Macedônia, e entendeu que aí sim era a direção de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Filipos nasceu da intervenção de Deus nos planos de Paulo. Filipos nasceu da intervenção direta de Deus. Nós fazemos planos, nós temos a direção, mas Deus vem e muda esses planos para que seja cumprido o propósito dele. Muitas vezes nós temos planos muito bons, como Paulo tinha. O plano não é ótimo? Eu quero ir pregar o Evangelho para essa região. Eu quero ir pregar o Evangelho agora naquela outra região. E aí Deus fala, não é para você ir para cá. Muitas vezes a gente tem planos que nós achamos que estão corretos.
como foi até falado há alguns cultos atrás, às vezes até para ajudar um irmão, assim, uma ajuda mais robusta, a gente precisa pedir a direção de Deus. Nós temos que agir tudo na direção de Deus, porque Deus é que nos dá a direção correta. Deus, por quê? Porque Ele tem propósito, Ele tem os planos para cada um de nós, e Ele tem os planos para a humanidade, em que Ele, na sua extrema bondade, na sua graça, Ele nos coloca como agentes de fazer esse plano maior. Ele não precisava da gente para fazer esse plano maior. Ele criou o mundo, Ele criou a terra, Ele criou tudo, mas Ele escolheu nos usar a cada um aqui, usar a cada um de nós para a gente ir lá e ajudar a trazer o reino de Deus, a fazer o plano dele. E esses planos, vejam, são muito importantes, e é muito importante também, aqui eu não estou dizendo que nós não temos que ter nossos planos normais, nossos planos para o dia a dia. Como é falado lá na carta de Tiago, é muito importante, natural, nós termos os nossos próprios planos e sonhos. E nós temos que agir com propósito na nossa vida. A gente falou sobre isso. Que senão vai chegando o dia a dia, chega no final do dia, você olha para trás, né, você tem tanta coisa para fazer, que, né, cuidar de uma filha, cuidar disso, cuidar daquilo. Quantas vezes eu, imagino vocês também, chega no final do dia, você fala, olha para trás, o que eu fiz? O que eu fiz de importante? Ou no final da semana, o que eu fiz? O que eu fiz para o reino no final do mês, no final do ano, no final da vida, quando a gente estiver prestando contas para o Senhor? Nós precisamos nos planejar, porque senão esse mundo que está aí, ele nos engole, ele é feito para isso. O objetivo dele é realmente nos colocar que nem uma barata tonta, para tirar o foco do que é importante. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer, mas a gente tem que pensar nas coisas que nós fazemos. Nós temos que ter propósitos. Fazer os nossos planos. E isso está na Bíblia. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados sempre acabam na miséria. Em Lucas 14, 28, 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo, ei, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E aí aqui começa a mostrar um pouquinho mais, reforçando aquele ponto. Nós precisamos ter planos, nós precisamos caminhar, nós precisamos nos organizar, mas em harmonia com o Senhor. Nada de radicalismo para um lado, de eu ficar paralisado, bom, eu só vou fazer o que o Senhor quer, não vou fazer nada, não vou levantar da cama, vou ficar aqui parado, tal. Não é isso, tanto que os 2 últimos versículos estavam falando sobre isso. Você tem que levar a sua vida, planeje-se, siga, mas também não só do outro lado, não, nem tenho que escutar o que é Deus, eu que tenho que me planejar, eu que sei. Nós temos que ter o equilíbrio, para a gente poder ligar com tudo isso. Mais ou menos, eu vejo como... Quando eu ouço tudo isso, eu vejo muito como o cuidado. Antes, deixa eu só passar o último provérbio aqui sobre esse tema. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Como é que eu vejo isso daqui? Eu vejo como um pai, os pais cuidando dos filhos. Então, os pais, tudo bem, filhinho pequenininho, nasceu, bebê, tal, daqui a pouco está começando a andar, e você quer que ele ande sozinho, você quer que ele aprenda a andar, então você vai pegar ele, vai dirigir, vai deixar que ele dê os passos dele. Daqui a pouco você vai deixar que ele tome as decisões dele, e que ele vai indo, mas o pai está ali cuidando. Quando ele for lá, chegar perto da escada para cair, o pai vai lá, não, peraí, né, aqui você não vai, você tem que ir para lá, porque o pai vê o maior, o pai vê tudo, o pai, a mãe vai ensinando, olha, tal, é essa roupa que você tem que pôr, é isso que você tem que pôr, isso combina com isso combina com aquilo, tal.
mas o objetivo é fazer com que o filho aprenda a escolher. Porque a gente sabe que a gente cria os filhos para nós, mas para o mundo, né? Para ele saber crescer, se virar. Então, como foi falado pela Daniela Freixo e tudo mais, cada vez mais a educação hoje está nisso, está em a gente está ensinando os filhos a escolher corretamente. E é o que Deus quer conosco. Então Ele vai nos dar aquela liberdade, fala assim, ó, você se planeja, você vê para onde é que você vai, você vê as coisas, mas Ele está ali, cuidando. Ó, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma direção para você. E aí, Ele vai lá, e quando a gente está indo para a direção errada, mesmo se a gente saber, às vezes a criança está indo para lá, tem um brinquedo, tem alguma coisa, o pai vai lá e segura. Como é que a criança reage? Muitas vezes a criança não quer, grita e chora e fala, porque ela não tem a visão total. Ela não tem tudo o que está, ela está ali focada naquilo que ela está fazendo e não tem a visão global. Mas o pai tem, o Senhor tem essa visão total. Então você vê, Deus, quando ele vai e muda a direção dos planos de Paulo, Ele fala, em vez de vir para cá, não, eu quero que vocês vão para lá. Não sei, será que Paulo se frustrou? Como é que ele ficou? Como é que a gente responde quando isso acontece? Parem para pensar que eu, para a primeira vez, nesse nosso caminho, eu faço a primeira parada, para a gente meditar um pouquinho, como é que a gente faz quando os nossos planos se frustram? Quando a gente planeja, eu planejei muito, guardar dinheiro, eu quero fazer uma viagem e tal, e me preparo tudo para fazer aquela viagem, já aconteceu com a gente guarda muito dinheiro, fazer a viagem, aí fica doente um pouquinho antes, ou acontece alguma coisa, ou não pode ir, poxa, mas eu sonhei tanto com aquilo, eu quis tanto aquilo, eu me planejei, eu me preparei, eu fui. Como é que a gente reage às vezes quando as coisas acontecem? Como é que a gente se coloca? O que a gente faz? A gente vai e questiona Deus? Pô, Deus, o Senhor sabe, olha, eu me planejei tanto. Como que nós reagimos? Esse é um ponto que eu queria trazer aqui. O outro ponto que eu queria colocar, ligado a isso antes de começar a ler a carta, só um contextinho, para a gente dar uma lida. Vai ser rápido, mas dá o contexto. Nem sempre as direções do Senhor são fáceis ou prazerosas. Às vezes, quando Ele vai lá, Ele impede de você seguir aquele caminho, manda você para outro, nem sempre é o melhor caminho. Se vocês forem ver essa questão da criação, da implantação da igreja em Filipos, o que Paulo... Tá bom, Paulo falou, não, entendi, eu tive até um sonho, poxa, vamos para lá. Ele chegou lá em Filipos, aí começou a pregar, conheceu uma comerciante, a Lídia, tal, ela logo se converteu ela e a casa dela, mais 2, 3 pessoas, alguns escravos, tal. Daqui a pouco ele foi preso. A gente vai seguir a história um pouquinho mais. Ele tinha umas pessoas, tinha uma escrava que previa o futuro e tudo mais. Ela, toda vez que eles passavam, ela seguia na cidade gritando atrás dele: esses são os homens de Deus que vieram trazer a salvação, tal. E ela fazia todo um alvoroço em volta deles. Chegou uma hora, ele virou para ela e falou assim: olha, que esse espírito ruim esteja repreendido, tal. O espírito deixou a escrava, e a escrava se viu livre e tudo mais. E aí os donos da escrava não gostaram e pegaram e prenderam Paulo. Prenderam Paulo, acusaram, ele foi julgado, foi mandado para a prisão, foi chicoteado, depois foi tirado da prisão, foi mandado para o mais profundo da prisão ainda, foi mais açoitado, depois ele foi expulso da cidade, e ele ainda passou nas pessoas da igreja, mas logo foi expulso, não podia mais voltar para a cidade. Vê a situação. Se vocês fossem Paulo, o que vocês falariam? Poxa, Deus, o Senhor me mandou aqui, o Senhor falou para eu não ir para cá, o Senhor falou para eu não ir para lá, o Senhor falou para ir para esse outro caminho. E olha eu aqui, estou sendo açoitado, estou sendo preso,
tô passando as piores dificuldades fisicamente. Poxa, eu estou seguindo a sua vontade. Eu estou seguindo a sua direção. E aí eu passo um pouco e paro um pouco e vejo com vocês para a gente meditar um pouquinho. Como é que a gente faz quando acontece uma situação como essa? Às vezes Deus dá uma direção clara. Deus dá uma direção para nós seguirmos, a gente pergunta 1, 2, 3 vezes, Ele dá a direção. Aí a gente segue a direção e as coisas parecem que não estão dando certo. Que as coisas não estão não estão funcionando, as coisas estão dando erradas. Como é que a gente reage? Como é que a gente faz? Paulo, nesse caso, é Paulo e Silas, quando falam deles. Aí a gente sempre lembra da música, a gente sempre lembra da passagem, Paulo e Silas na prisão, que o que eles faziam? Eles ficavam lá louvando, presos, açoitados, por isso que eles falam um pouco da carta da alegria. Eles louvando, e aí aconteceu coisas impressionantes com eles. Aconteceu aquele terremoto, abriu as cadeias, mas eles não saíram de lá. Mas junto a isso, o carcereiro que ia se matar, porque lá, se alguém fugia, vinha o chefe e matava todos os guardas que tinham feito o trabalho errado. Então, foram lá, o carcereiro ia se matar, o Paulo falou, não, nós estamos aqui, tal. E aí depois, eles com alegria passaram por tudo isso. Paulo e Silas passaram por todas as situações, mas como é que nós passamos? Se a gente for olhar num contexto maior, o que Deus estava querendo naquele momento? Muitas vezes a gente não sabe o que Deus está querendo, e a Bíblia fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente nem vai saber, nós temos que confiar. Mas lá, eles criaram uma igreja muito estratégica, a igreja de Filipos. Filipos era uma das principais cidades do Império Romano. Ela era chamada Mini-Roma. Lá o pessoal se vestia como romanos. Lá era a única cidade que se falava latim, nem se falava grego, como se falava todo o restante de toda a região. Lá foram as portas para se iniciar a igreja em todo o Império Romano. Deus tinha um propósito. Deus tinha um objetivo. E para isso Ele mandou Paulo. Quando a gente olha isso depois, a gente fala, nossa, várias outras igrejas, até a pregação de Roma, até várias coisas vieram do resultado do que foi em Filipos. Realmente, eu sofri lá, mas teve um resultado. Mas quando nós estamos ali no calor da situação, como é que a gente reage? Como é que a gente faz? Deus, eu já questionei e já aprendi. Não tenho orgulho de falar isso, mas já aprendi. Já questionei com respeito, com tudo, mas já questionei nas minhas conversas. Por quê? Por que isso? E hoje eu já tenho uma outra visão. Eu pedi, eu ouvi, eu estou seguindo. Então, esse é o importante. Deus tem os propósitos individuais e os propósitos para a humanidade, e é uma bênção Ele poder fazer através de nós. Essa igreja de Filipe, uma igreja plural, com comerciantes, escravos, carcereiros, multicultural e multissocial, impactou a igreja de toda a Europa. Então, vamos lá para a carta de Paulo a Filipenses, depois que vocês já tiveram essa ideia, esse contexto do que é Filipos e o que foi a criação da igreja lá. Então, capítulo 1, versículo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia
até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amados, nessa carta, interessante, começa, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Essa palavra servos é a mesma palavra para escravos. É Paulo se colocando, olha, eu sou um escravo de Jesus, eu me coloquei escravo voluntariamente para servir a Jesus como vocês estão servindo a Jesus. É uma carta em que ele fala de igual para igual com o pessoal de Filipos. As outras cartas que Paulo tem, se vocês forem estudar, vocês vão ver que normalmente ele vai lá, eu, Paulo, apóstolo, feito por Cristo, eu que fui ungido e direcionado por Cristo, sempre ele colocando, chamando autoridade. Mas aqui não, é uma carta de amor, uma carta dos mais próximos. Eu, Paulo Timóteo, servo de Cristo como vocês, a todos os santos, a todos os separados, a todos os que estão comigo nessa caminhada. E aí ele fala, olha, a vocês... em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Paulo nesse momento, Paulo estava em Roma, preso, acorrentado. Há uma dúvida se ele escreveu na prisão que ele estava em Roma domiciliar, ou tem alguns que falam que ele estava na prisão que ele estava em Éfeso, mas a maioria concorda que ele estava em Roma, na primeira prisão que ele teve domiciliar. Ele preso a um guarda 24 horas por dia. Ele não podia se mexer, não podia sair de casa, toda hora vinha, trocava o guarda, ele não podia ir nem no banheiro sozinho, não podia dormir sozinho, sempre acorrentado com o guarda. Como é que ele deveria estar, o humor dele, feita essa situação? Como é que nós estaríamos com o nosso humor? Como é que eu estaria nessa situação? E ele se lembra dessa igreja querida, essa igreja que sempre o recebeu, essas pessoas que sempre o receberam, que, embora a cidade tenha expulsado, ele tenha sofrido tudo mais, sempre o trataram com carinho, né? A igreja que ele plantou, as pessoas que junto com ele creram em Cristo, e ele vai e diz com alegria que ele sempre ora por eles. E por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, vem essa alegria que ele tem por eles. E aí ele vem no versículo principal que eu queria colocar aqui, que é: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou... Assim, a gente pode ler isso de várias formas. Quem começou a obra em Filipos? Quem começou a obra em Filipos foi Paulo, mas foi através de Deus, através do Espírito Santo. Ele que fechou as barreiras e direcionou para lá. Então ele está falando isso, olha, vocês estão passando por uma série de dificuldades, por uma série de problemas, mas eu confio que aquele que começou a boa obra aí em Filipos vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas não só isso, ele fala também das dificuldades e das situações de cada um. Porque Deus, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Ele tem, como eu falei, propósitos individuais e propósitos da sua obra em geral que Ele nos usa. Ele cuida de nós para que isso aconteça. E Ele começa a sua obra na vida de cada um. Desde que nós nos batizamos, nós tivemos o nosso novo nascimento, nós nos transformamos, Deus começou uma nova obra nas nossas vidas. Deus começou a nos transformar. São vários os testemunhos que a gente tem aqui na frente. Olha lá, eu era assim e tal, aí eu passei por isso, e aí agora eu tô dessa forma. Deus vai nos transformando. Deus vai seguindo nessa obra. E Ele começou a boa obra em cada um de nós. E isso é muito importante. E é importante isso. Ele começou a obra e Ele é fiel. Ele é fiel para quê?
para completar a obra que ele começou. Então o segredo, a dica, é seguir a orientação de Deus. Ele que começou a obra, ele que fez. Na dificuldade, ele começou a nos transformar. Está difícil passar por tudo isso. Está difícil entender o que está acontecendo, mas o Senhor começou a obra em mim. O Senhor começou a me transformar. Eu vim aqui, eu me entreguei aos seus pés. Eu me entreguei a tudo. Eu entreguei tudo. Então o Senhor continua. E o Senhor disse, e o Senhor não mente, que o Senhor é fiel e vai completar. E vai completar até o final dos tempos. Então o Senhor está no controle. Vocês viram os louvores que nós tivemos aqui? No controle tu estás. Os louvores do começo. O Senhor está no controle. O Senhor está na direção. Então, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Nos coloquemos aos pés dele e passemos para ele nessa conversa. Deus, me ajuda, eu confio em você. Um outro ponto importante, nós temos consciência, é que ele começou essa boa obra em vocês, em mim, em nós, vai completá-la, e ele não desiste de nós. Se nós formos pegar em outros lugares, Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de nenhum. Várias passagens na Bíblia ele fala isso. Noé na arca, ele não desistiu de Noé. Noé buscava ele. Noé queria ter proximidade com ele. Deus começou a transformar Noé. Deus fez com que Noé, do nada, num lugar onde não chovia, onde não tinha nada, mas fez crescer uma obediência dele, uma fé nele, que fez ele fazer uma arca e salvou ele. Deus não desistiu dele, pois ele era fiel, ele buscava o Senhor. Deus não desistiu de Moisés. Não sei se vocês lembram da história de Moisés. Moisés, como criança, é colocado num cesto, fica no rio, colocado no rio, na época em que o faraó tinha mandado matar todas as crianças, né? Aí é colocado num cesto, aí ele é recolhido pela filha do faraó, cresce dentro do palácio, e dentro do palácio ele vai lá, se cresce como um egípcio, depois ele vê que ele é um hebreu, faz uma bobagem lá de assassinar um outro hebreu e foge, e dá um tempo. E vai lá para a família dele, lá para a família de Jetro. Mas depois de 80 anos, Deus vai lá e através daquela sarça ardente que não consome, ele vai lá e fala com Moisés, depois de 80 anos, porque ele tinha um propósito para Moisés. Ele tinha um propósito para Moisés e tinha um propósito para aquele povo. Então ele vai lá e ele não desistiu de Moisés. Você está precisando de um tempo, Moisés? Esquentou a cabeça e tal. Tá bom, nós temos livre-arbítrio, nós temos tudo isso. Você pode fazer alguma coisa que se afasta de Deus, mas isso não em nenhum momento vai fazer com que ele desista de você. Se a gente for ver várias outras passagens falam disso, o retorno dos israelitas, que foram todos tirados, foram levados para a Babilônia, ou foram levados para a Síria, mas Deus não desistiu deles, trouxe eles de volta para Jerusalém. Pedro, que nega 3 vezes a Jesus, falar do Novo Testamento, Pedro que diz que nunca negaria, ele vai lá e nega 3 vezes a Jesus. E Jesus o perdoa. E fala, Pedro, você é pedra, sobre você eu vou construir tudo isso. Então, gente, a mensagem aqui é que Deus não desiste de nós. Então, quando eu estou naquela situação, eu estou naquele olho do furacão, eu estou naquela situação toda, nós temos que pensar nisso. E ele começou a boa obra em mim. Ele vai completá-la. E não adianta o que eu faça, tudo que eu faço de errado, que me afasta dele, Deus dá caminhos, dá formas da gente voltar. Por quê?
porque Ele te ama, Ele me ama, Ele não desiste da gente. Ele não desiste. Ele não faz tudo, mas Ele dá os caminhos. Você tem que fazer a sua parte. Mas Ele não desiste. Não desiste. E outro ponto importante dessa mensagem é que, quando nós falamos, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Se a gente for dar uma olhada no original disso, que está em grego, esse vai completá-la é um verbo, um futuro contínuo que se chama. E nesse futuro contínuo significa o seguinte, ele vai no futuro fazer um monte de coisinhas até completá-la. Então aqui também dá uma outra dica. Dá uma outra mensagem para a gente. Quer dizer, Ele vai completar a obra, mas não é uma coisa de uma hora para outra. Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos, Ele sabe das nossas limitações. Às vezes, se Ele vier e fizer tudo de uma vez só, a gente pode não aguentar, a gente pode não se manter. Então, Ele vai fazendo aos poucos. Vocês lembram daquelas passagens em que é esperado que a gente aponte para Jesus, que a gente se transforme com o objetivo de ficar igual a Jesus, mas de glória em glória, que é de passo em passo, de vitória em vitória, até chegar lá. O importante é que não é importante onde você está. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama a todos. E é como eu acho interessante um outro pastor falar, Deus ama também os preguiçosos, Deus ama os indolentes, Deus ama os que não trabalham. Ele não quer que eles continuem assim. Ele fala um monte de coisas para você estar crescendo, mas Ele ama, Ele não desiste. Ele quer, Ele tem fé em todos. Ele quer que todos cresçam, Ele quer que todos indo. Mas nós temos que entender, é um caminhar, é um processo. Então nós temos que confiar nesse processo. Nós temos que confiar sabendo que Ele nos ama. O outro ponto aqui que é importante a gente ver nesse ensinamento é o começo em que fala, estou convencido, que Paulo fala, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Será que eu estou convencido? Nesse caso aqui, o convencido não é que alguém veio e pregou, e falou, e contou, e me convenceu com argumentos. Estou convencido aqui, se a gente vai na raiz do que está falando, eu realmente acredito nisso. Eu realmente, no fundo do meu coração, eu tenho isso certo para mim. Eu estou convencido que aquilo que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Isso é muito importante. É muito importante. E aí a gente pode ver várias passagens. Vamos ver algumas outras passagens, algumas outras histórias para exemplificar isso. Por exemplo, vamos falar sobre o povo de Israel lá no começo. Lá no começo, quando eles estavam no Egito. Quando eles estavam no Egito, lá em Êxodo, o que aconteceu lá em Êxodo? O povo estava sofrendo lá no Egito. No começo, quando eles foram lá para o Egito, é porque lá tinha muita comida, tinha fartura. Eles foram lá, mas aí os faraós foram morrendo, as gerações foram passando, e daqui a pouco o povo cresceu, era maior do que o povo do Egito. Aí o faraó os escravizou e começou a exigir cada vez mais dele, começou a maltratar eles. E o povo, que já havia esquecido de Deus, havia esquecido de tudo, começa a clamar a Deus, começa a chorar para Deus e falar, se aquele Deus dos meus antepassados, se aquele Deus ainda existisse, se Ele me ouvisse, Ele me tirava aqui desse sofrimento de escravo que eu estou tendo. E aí Deus vai lá e levanta Moisés, e aí junta a história, levanta Moisés, aí Moisés vai lá, e aí tem as pragas do Egito, tem toda a história que vocês conhecem, a gente pode passar depois, uma outra hora. E aí tira o povo, e o povo consegue que o povo saia, e o povo está no deserto, indo em direção à terra prometida, e aí eles já conseguiram tudo, conseguiram sair com ouro, conseguiram sair com presentes, conseguiram sair com comida, conseguiram sair com tudo, com todo o seu rebanho, com presentes que todos os egípcios deram com medo deles, eles saíram por cima, na melhor situação. Aí estão lá, aí o faraó muda de opinião e manda o exército atrás deles. E aí o que esse povo, neste momento, ele fala? Esse povo olha para o exército
do faraó que tá chegando perto deles e fala. Eles estão ali na beira do Mar Vermelho. Chegaram de frente para o mar, aí tem um exército. Aí vem, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizaram, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Nesse momento eles já tinham esquecido todos os milagres que Deus tinha feito, todas as pragas, a saída maravilhosa deles. Eles já tinham esquecido que eles clamaram para o Senhor, eles tinham esquecido que eles pediram para serem livrados dessa situação. E aí quando eles estão numa situação de perigo, eles se voltam e falam, tá vendo? Está vendo? Deus nos trouxe aqui, esse Deus nos trouxe aqui só para puxar o nosso tapete. Só para tirar e para acabar conosco. Eles tinham logo eles já mudaram de opinião. Mas Moisés, que conhecia Deus, Moisés que tinha tido uma experiência grande com Deus, que tinha se aproximado de Deus, que sabia que Deus, que começava, as obras que Deus começava na vida de alguém, ele era fiel para completá-la. Ele olhou para tudo isso, ele se posicionou de uma outra forma. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E aí Moisés levantou a vara. Antes disso, Deus baixou a nuvem, fez com que o exército dos egípcios se perdessem na nuvem, começassem a se bater um no outro, pôs o fogo para eles não chegarem até os hebreus. Moisés levantou a vara, abriu o Mar Vermelho, todo mundo passou a pé enxuto o Mar Vermelho, e depois ele baixou a vara e veio o mar e levou embora todos os egípcios. Então Deus completou a obra, Deus fez, Deus cuidou, Deus fez o melhor para eles. Tá bom, os egípcios tinham esquecido, os egípcios tinham pedido, Deus tinha tirado com eles de forma miraculosa, mas tinham esquecido. E aí aconteceu isso com Moisés e aí pronto, agora eles sabem, né? Eles não tinham tanta experiência com Deus, segunda experiência. Agora eles sabem, agora eles vão honrar a Deus. Só que não. Se você vai seguir um pouquinho mais, o próximo capítulo, Êxodo 16. E disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Pode, gente. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. E aí disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então, amados, mais uma vez o povo de Israel esqueceu de tudo que Deus fez. Não confiou em Deus. Não confiou na situação. Viu que estava difícil caminhar no deserto, que tinha dificuldade com as coisas, que não estava fácil e começou a reclamar, mesmo quase amaldiçoar de volta. Perdeu a fé novamente em Deus. Bom, essa é a segunda vez, né, depois de tudo que aconteceu. Agora eles aprenderam, né? Só que não, de novo. Se a gente vai seguindo no próximo versículo, no próximo capítulo, aí é a questão da água. Por essa razão queixaram-se Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, porque você nos tirou do Egito, foi para nos matar de sede, nós
E aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Aí respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel, tenha à mão a vara com que você feriu o Nilo e abriu, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E aquele lugar, Massá e Meribá, e aí chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está mesmo com a gente ou não? Então vejam, amados, o povo, depois de ter visto tantos milagres, o povo, depois de ter visto tantas coisas, a mão de Deus agindo, a mão de Deus cuidando de cada um deles, ainda não confiava no Senhor, ainda colocava isso em questão. Então, qual é a aplicação que nós podemos ter? Qual é o ensinamento que nós podemos ter aqui? Porque se você for olhar o Antigo Testamento e várias outras passagens, eu posso citar mais umas 5, 6 passagens, que isso aconteceu de novo. Deus fala que vai cuidar, Deus faz o milagre, Deus tira, e o povo, depois, no meio da dificuldade, já começa a questionar Deus. Será que isso é só com eles? Será que isso é só com os israelitas lá na época? Ou será que isso acontece conosco também? Como é que nós estamos nos comportando? Quando a situação complica, será que nós estamos nos lembrando de que estamos convencidos como cristãos que a boa obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai terminar? Será que nós estamos convencidos realmente que Ele está ao nosso lado, nos olhando? Será? Então, você se lembra, amado, amada, você se lembra, eu acho que eu me lembro de várias vezes na minha vida, recente, em que eu passava por uma situação complicadíssima. Eu estava numa situação em que eu não via saída. E eu confiei no Senhor, eu segui, eu orei, e Ele resolveu. Ele me deu a saída, eu fiz, eu andei. É muito importante eu me lembrar disso. E é muito importante cada um de nós se lembrar. Se vocês pararem 10 segundos e pensarem, eu tenho certeza que vocês vão lembrar pelo menos 2 ou 3 vezes que isso aconteceu na vida de cada um. E isso é muito importante nós termos conosco. Isso é o que vai nos dar o convencimento. Isso é o que vai dar a certeza. Pois Deus é um Deus especial. Deus é um Deus especial no sentido de individual. Ele cuida especialmente de cada um. E Ele vai fazendo milagres, e vai cuidando, e vai nos protegendo dia a dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ele vai cuidando, Ele vai nos tratando. Por que muitas vezes a gente perde isso de vista? Por que a gente se desespera? Nós não podemos nos desesperar. Essa semana mesmo a gente estava falando sobre isso. Teve algumas coisas que a gente fez, que a gente estava fazendo, que a gente falou, mas eu segui a direção de Deus. Nós pedimos a direção, Deus deu direção em várias formas. Nós fizemos a nossa parte e as coisas deram errado. Deram errado aqui, deram errado ali. Tal. Será que está certo? Será que eu não ouvi certo? Será que eu não fiz certo? E aí a gente chegou a essa conclusão. Vamos parar. A gente confia no Senhor. A gente ouviu o Senhor. E a gente está fazendo o que Ele mandou. Pode parecer que a situação não esteja fácil. Pode parecer que as coisas não estejam fáceis. Mas Ele é fiel. E Ele vai completar.
e Ele vai cuidar de todos nós. E aí a gente pensa, né? Bom, essa é a mensagem. Aí a gente fala assim, olha, tá bom, essa é a passagem da carta de Filipenses, o começo da carta ela fala sobre isso, ela fala só no momento. Mas quando a gente vê isso sendo repetido em vários outros lugares da Bíblia, a gente vê, olha, se Deus fala uma vez, é uma coisa para a gente aprender, um ensinamento. Agora, se Deus falasse 2, 3, 4 vezes, é alguma coisa para a gente prestar bastante atenção. Se a gente for lá no Antigo Testamento, se a gente for em Jeremias, a situação é bem semelhante. Em Jeremias, o povo tinha sido todo de Israel, eles tinham se desenvolvido, eles estavam tendo uma situação econômica muito boa, eles começaram a dominar toda a região. Foi a época de ouro econômica de Israel, depois que os dois reinos tinham se separado. Eles começaram a seguir, e o que aconteceu? Eles começaram a se afastar cada vez mais e mais de Deus. Eles começaram com a riqueza toda que eles tinham, eles começaram a dominar outros povos, começaram a se misturar com outros povos, começaram a trazer deuses de outros povos, começaram a permitir outros deuses no meio deles. Daqui a pouco eles estavam orando para outros deuses, eles estavam permitindo o culto a outros deuses, estavam tendo outras formas de atuar, fugindo completamente da moralidade de Deus, do que Deus tinha ensinado. Aí Deus o que faz? Deus pega e manda a Síria, depois a Babilônia, pegá-los e os ataca, mata muitos em coisa, e os prende e leva para um outro lugar do mundo. Leva para lá, para perto da Babilônia. Foi um tempo de muito sofrimento para o povo de Israel. E o povo de Israel sempre sofrendo e se perguntando por que de todo esse sofrimento e tudo mais. E não é que vem Jeremias, profeta de Deus, e Deus instrui para ele, em Jeremias capítulo 29, ele escrevia uma carta. E essa carta é enviada para os líderes que ainda restaram entre os exilados. Então eu vou ler só o primeiro e o quarto versículo. Esse conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados: fui eu que deportei de Jerusalém para a Babilônia vocês. Nesse momento, os israelenses entraram em parafuso. Eles falaram, poxa, como assim? Nós estamos sofrendo, muita gente morrendo, nós estamos aqui sendo maltratados, sendo tolhidos da nossa liberdade, perdemos tudo. E como o Senhor não está vendo, o Senhor não está nos guardando? Sim, estou vendo. Estou vendo e sou eu que mandei vocês para ir. Prestem atenção, eu estou mandando vocês para ir. É um caminho difícil, é um caminho que vocês vão ter que seguir, mas é um caminho que vocês vão ter que passar. Vocês fizeram o que era mal, vocês fizeram o que era ruim. Então, eu precisei levar vocês para um sofrimento, para depois trazer vocês de volta. Então, nem sempre os caminhos que Deus nos faz passar são os mais fáceis. Nem sempre os caminhos são os ideais, são os que nos vão trazer conforto. Mas Ele nos conhece, Ele conhece a você, conhece a cada um de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que é o melhor para nós. E aí Ele fala, assim diz o Senhor, na mesma carta: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Algumas traduções falam planos de paz e prosperidade, não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei.
Vocês voltarão a me procurar, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e o trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então aqui ele vai dizendo, a obra é minha, a obra é complicada. Eu comecei uma obra na vida de vocês, eu comecei uma obra no povo de vocês. Vocês se desviaram, a gente vai precisar corrigir algumas coisas, mas eu não desisti de vocês. É um caminho, não é um caminho fácil, mas é um caminho que vocês precisam ir. E no final desse caminho eu vou trazer vocês para mim, vocês vão estar mais próximos do que nunca tiveram de mim. Vocês me chamarão de seu Deus, vocês me procurarão e eu estarei com vocês. E tudo vai ser de paz e de prosperidade a partir daí. Então Deus busca a nós. Muitas vezes nós estamos passando por essas situações. De novo, nós não vemos a figura completa. Mas às vezes é o deserto que nós temos que passar para que a gente ponha a nossa vida nos eixos, para que a gente volte a dar valor para algumas coisas. Para que a gente volte a ver o que é importante, não o que é urgente. Para que a gente possa realmente nos dedicar para o que vale. Para a gente possa novamente ouvir e seguir a moralidade e os ensinamentos de Deus. E tem um outro ensinamento aqui junto com Jeremias que é muito importante, que ele vai passando. E aí eu vou ler, eu já traduzo para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aqui, o Senhor está dizendo o seguinte: tá bom, eu estou colocando vocês nessa situação complicada, eu estou colocando vocês numa situação de sofrimento, mas façam o seu melhor. Vocês podem não estar vendo a saída, vocês podem não estar vendo lá na frente, mas ajam da melhor maneira possível. Ajam como quem confia em mim, em quem faz o bem, com quem faz o que é certo, o que é correto. Não ligue para esse... Não, ele não fala não ligue, mas ele fala assim: no meio do furacão, continue fazendo as coisas que você tem que fazer. Continue sendo bom, continue sendo justo, continue sendo correto, continue me buscando, continue fazendo, falando de mim, falando da minha palavra, falando do que eu fiz. Continue caminhando ao meu lado, que aí você vai passar por isso. E lá na frente eu vou te trazer de volta. Continue. Não pare. Não fique esperando a volta. Ele espera que nós, no meio de tudo isso, continuemos confiando nele e fazendo o que nós temos que fazer, agindo como cristãos e sendo sal e luz nessa terra. Passando por tudo isso, para que outros olhem e falem, olha, como que ele está passando por tudo isso e está conseguindo? Como que ele está no meio desse deserto, no meio dessa loucura, e ainda está sendo bom, ainda está sendo correto, ainda está amando a Deus. E aí, através disso, através do nosso exemplo, nós ainda vamos trazer muitas pessoas para Jesus, que é o que ele fala aqui. Nós precisamos fazer a nossa parte durante o processo. Ok?
E aí eu volto nesse... Então, já falei bastante sobre esse ponto, e aí eu quero voltar com relação à alegria. O que nós estávamos falando da alegria? Porque até agora nós falamos de sermos resilientes, né? De conseguirmos passar por todas as dificuldades, conseguirmos passar por tudo isso. Mas aonde que a alegria se encaixa nisso? Aonde que a alegria está fazendo a diferença aqui? Essa é a continuação daqueles versos que estavam lá, falados por Paulo. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente a cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a oração de um homem que está preso. É uma oração que está realmente de um homem que está no meio do furacão. Ele está preso para ser julgado e possivelmente ser morto. Ele está preso numa situação muito desconfortável, mas ele continua confiando no Senhor. E ele continua confiando no Senhor, e quando ele vai falar com os seus irmãos, em vez dele reclamar, em vez dele falar que, ou reclamar com Deus, o que ele faz? Ele deseja o melhor para as outras pessoas. Ele deseja que todos tenham a alegria, o amor, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que cada vez mais todos possam conhecer a esse Deus maravilhoso. Todos mais possam conhecer a Ele, que tem cuidado e que tem tratado, a esse amor que transforma, que faz. Veja bem, Paulo, se fôssemos nós, tinha toda a condição de estar completamente diferente. Vocês acham que o problema é só ele estar preso e estar acorrentado? Se a gente for ver a vida de Paulo, eu anotei aqui algumas coisas. Paulo, ele não era para ele estar de bom humor. Ele foi perseguido em Damasco, fala em Atos 9. Ele foi rejeitado em Jerusalém. Ele foi esquecido em Tarso por 10 anos. Ele foi arrastado como morto em Listra. Ele foi açoitado e preso em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de ignorante e impostor em Atenas, depois em Corinto também. Ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Ele naufragou em direção a Roma. E quando naufragou, chegou lá em Malta, foi mordido por uma cobra e quase morreu. E aí agora ele está lá, chegou finalmente em Roma e está preso. Poxa, não é para ele tá de mau humor, digamos? Não. Mas Paulo havia sido tocado por esse amor que eu e você, todos foram tocados. Por essa certeza desse Deus maravilhoso, que cuida de nós. E que quando a gente cada vez mais vai vendo, vai sentindo, vai experimentando desse amor, o que mais a gente quer é estar compartilhando com os outros. E daí vem essa alegria. Não é uma alegria que se fala de uma alegria normal, mas é a que se fala da alegria cristã. Não é uma questão de sadomasoquismo. Não, eu estou aqui, estou sofrendo, estou passando por tudo isso, mas estou alegre. Eu estou alegre porque eu estou em paz com Deus. Eu estou junto ao meu Deus. Eu confio nele, eu tenho um relacionamento com ele, como nós falamos aqui. Eu estou com ele, andando ao lado dele, ele está comigo. Ele vive dentro de mim, ele me traz muitas experiências. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele ama vocês, eu sei que ele não desiste de nenhum de nós. Eu sei que ele quer o melhor, que ele tem os planos de paz, que ele tem os planos de progresso, que ele quer o melhor para todos nós. Que ele nos permite que nós passemos por várias coisas, mas ele permite que nós passemos por várias coisas para daqui a pouco trazer a gente para de volta dele, para que nós possamos, como a criança, quando o pai vai segurando, vai deixando ela andar até pertinho ali, para ver se ela vai mudar de caminho, mas no final ele vai lá e pega. Esse é o Deus que é um Deus especial para cada um de nós. E essa é a alegria que nós temos.
como você fala, tem um estudioso famoso que ele fala: a alegria cristã vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. A confiança independente do que está acontecendo na vida comigo, a confiança nele é independente do que está acontecendo na vida comigo e com vocês, irmãos. O importante é que tudo está bem entre eu e ele e o Senhor. A palavra-chave é relacionamento. Essa alegria vem desta paz, que é uma paz espiritual. Não é a paz que a gente não vai ter problema, não é a paz que não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, vai faltar isso, vai ter doença. É a paz de saber que Ele está no controle. É a paz de saber que Ele está conosco. É a alegria de saber que Ele nos ama. É a alegria de saber que Ele quer amar vocês e que Ele quer amar a todos. Ele veio não só para nós, Ele veio para todos que quiserem estar junto com eles. Spurgeon, que é visto como um dos... considerado o príncipe das pregações, foi um pregador muito importante na Inglaterra, no final dos anos 1800 e tudo mais. Ele é muito eloquente, falava muito, e ele faz uma figura muito interessante sobre o que é essa alegria. Ele fala muito que nós, na nossa vida, quando nós estamos aqui na nossa vida, nós decidimos, de repente, fazer uma viagem, que é o nosso crescimento. A gente pega e vai viajar, entra num barco, num navio e vai mar adentro, buscando conhecimento, crescimento e tudo mais. Mas esse barco vai encontrar todo tipo de situações na vida. Ele vai encontrar, às vezes, os mares calmos, os mares ensolarados, às vezes vai encontrar as tempestades, às vezes vai encontrar tormentas, furacões, e você está lá dentro do barco, e você está lá desesperado, e a hora que você está na tormenta, o barco vai jogando de um lado, vai jogando para o outro, você não sabe se você vai sair do outro lado, você não sabe se você vai naufragar, você está lá nesse barco. A diferença com Jesus é que você, de repente, você desce desse barco, você desce numa ilha, uma daquelas ilhas paradisíacas, que aí você começa a sentir o chão no seu pé, um chão firme, que é Jesus Cristo, que fala, vamos pôr nosso pé fincado na rocha. A hora que você se finca nessa ilha, vem as tempestades que abatem na ilha, vem as ondas, vem as ventanias, vem tudo, mas você não está sendo jogado, você tem essa certeza que você vai sobreviver, você não vai naufragar. Por quê? Porque você está com os pés fincados em Deus, fincados em Jesus Cristo. Então, que nós tenhamos esses nossos pés fincados em terra firme, essa terra firme que é Jesus, essa terra firme que é o Espírito Santo, que é Deus que nos ama a cada um em todos os momentos da nossa vida. Eu quero chamar o louvor para vir enquanto eu faço a oração final. Amados, vamos meditar um pouco nisso que nós compartilhamos aqui, nisso que eu compartilhei agora, nisso que Deus tem falado conosco. Eu peço que todos fechem os seus olhos, vamos orar sobre isso. Pai amado, Pai querido, que alegria o Senhor estar sempre ao nosso lado, o Senhor estar sempre junto de nós. Irmão, Ele está sempre com você. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele escreveu o seu nome na mão dele. Ele planejou e te desejou desde o início. Nada do que você vive tem passado desapercebido, ou está longe dos olhos do nosso Deus. Ele varre a terra com seus olhos, buscando quem o ama, para lhe dar forças, para lhe dar ânimo. Tenha certezas que Ele nunca desistirá de você. Ele quer te ver cada vez mais próximo dEle e vai aperfeiçoar esta obra que Ele começou nas nossas vidas, pois Ele é fiel para completá-la. Siga firme, confie nele, siga o caminho da santificação e da justificação, tenha ânimo,
Não pare de fazer o bem, pois os planos dele são de bem e de paz, os melhores para cada um de nós. Ele está no controle, Ele está no timão, Ele está na direção, Ele te ama muito. Seja grato, seja grata e busque Ele cada vez mais com alegria. Tenha um relacionamento, esteja juntinho dEle, pois é o que Ele busca, é o que Ele quer. E com isso eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, senhores. Deus falou muito conosco hoje, muito conosco, que nós temos algo disponível o tempo todo para nós. Quando nós viemos à igreja, estamos na igreja, nós temos acesso também a uma árvore espiritual. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele vem com várias coisas, não só uma. Então, a paz vem junto com a alegria. E a alegria, quando a gente sai daqui, a gente sai mais alegre, porque a gente acessou essa árvore, o Espírito Santo de Deus. E na sua vida, na sua casa, você pode acessar essa árvore. A criança, né, quando meu filho, ele encontrava bombom na geladeira, ele ficava tão alegre, né? Ele ficava alegre. Mas quando a gente cresce, isso também já não faz mais sentido, não é verdade? A gente tem que acessar outra coisa, que é o Espírito Santo de Deus. O pastor Marcelo, ele é um homem estável. A gente conhece ele há só um ano e meio, talvez. Eles passaram muitas dificuldades. E o que a gente observou neles? A estabilidade, a alegria. Ele orava, ele aconselhava e abençoava os irmãos estando passando dificuldade. Não estou aqui para exaltar ele, estou aqui para exaltar a alegria que Deus derrama sobre os irmãos. Porque a pastora Sandra também sofreu esse período, nós sofremos. Mas o Senhor é fiel. E Paulo passou isso na prisão, mas ele passou sabendo quem ele era, com quem ele estava e para onde ele ia. Isso traz alegria e paz. Então você precisa saber quem você é, com quem você está andando e para onde você vai. Isso vai te trazer alegria. Que Deus abençoe. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento